Olá, meu nome é Alissa Casagrande e hoje eu tô aqui para fazer um vídeo para vocês sobre enfermagem, por isso estou aqui com o meu jaleco para entrar no clima já. E hoje eu vou falar com vocês sobre 5 aspectos importantes que o enfermeiro deve realizar ao fazer o suporte básico e o suporte avançado de vida. As referências vão estar aqui na descrição do vídeo, então vocês podem conferir lá. E o vídeo é todo feito por essas referências, né, como base. Então, pode confiar, se você estiver usando esse vídeo para estudar, que tá tudo certinho aqui, tá? Bom, em 2021, né? Não sei quando tu tá vendo esse vídeo. Mas, enfim, vamos lá então começar. Eu vou começar explicando para vocês o que é o suporte básico, o que é o suporte avançado, e daí coloco depois as 5 coisas que eu acho mais importantes que o enfermeiro tem que levar em consideração quando ele for estudar ou for também fazer um suporte básico ou avançado de vida. Vamos lá, então. Bom, primeiramente, o que é o suporte básico de vida, então? Ele é o suporte que vai ser realizado antes da chegada de uma equipe adequada e dos materiais adequados também para fazer daí o suporte avançado de vida, entenderam? Então esse é o suporte básico, é o que é feito ali na rua às vezes, ou antes da chegada de uma equipe mais especializada, né, o DEA e etc. Bom, a primeira coisa eu peguei num artigo científico de 2020, que tá aqui embaixo. O nome dele é Atualização do Atendimento do Paciente em Parada Cardiorrespiratória. O que todo clínico deve saber? E eu acho que a primeira coisa importante que não tá nas diretrizes de RCP da American Heart Association, que foi também a segunda, a primeira, na verdade, foi a American Heart Association, né, a minha referência, e a segunda foi essa atualização do atendimento. E a primeira coisa eu acho que é muito importante, que não diz lá na diretriz, é checar a responsividade do paciente e pedir ajuda. Então, isso vai valer tanto para atendimento na rua quanto nas unidades, né, nas enfermarias que a gente atua. Ele sugere você chamar o paciente em voz alta, tocando pelos ombros com firmeza, que serão estímulos táteis e sonoros, né? E daí, se não houver nenhuma resposta, o paciente não reagir, não se mexer, daí deve-se solicitar ajuda e buscar o fibrilador. Então, por exemplo, eu tô ali na rua, né, sou enfermeira, vi que o paciente não respondeu, solicito ajuda e peço para também solicitar um DEA se estiver ali por perto, né, se estiver no shopping, às vezes no mercado tem, e etc. E vamos lá agora, segundo a American Heart Association. A primeira coisa, então, que tá lá é solicitar acionamento do serviço médico de emergência, que é o SAMU 192, para quem tem dúvida, o número deles é só você ligar 192 de graça. E daí, passo 2 é iniciar a RCP de qualidade. Eu trouxe para vocês também o que vai definir a qualidade da RCP, tá? Primeiro, isso segundo ali ainda o mesmo artigo das diretrizes da American Heart Association. O que vai definir então uma RCP de qualidade? Compressões fortes e rápidas, mínimo de 5 centímetros, né, de profundidade e 100 a 120 compressões. Aguardar o retorno do tórax, que é uma coisa muito importante, né, senão ficar ali sufocando o paciente. Você tem que esperar o tórax dele voltar para você fazer a compressão de novo, e com mínimas interrupções possíveis. É também importante alternar o responsável pelas compressões a cada 2 minutos, né? Porque, ou quando houver cansaço, porque é um exercício quase, né? E são 30 compressões para 2 ventilações. E também é bom evitar a ventilação excessiva, tá? Então isso é uma RCP de alta qualidade, ela tem que ter essas coisas. Na sequência deles, então, depois é desfibrilação. É importante a gente conhecer os ritmos chocáveis e não chocáveis, né? Porque o desfibrilador vai mostrar isso pra gente. Os ritmos chocáveis são taquicardia ventricular sem pulso e fibrilação ventricular. Esses chocáveis quer dizer que o DEA vai dar aquele choque, sabe? E se não for chocável, o DEA vai te avisar que não é chocável e você tem que continuar, então, a massagem cardíaca. Os que são não chocáveis é a sistolia e atividade elétrica sem pulso. Por que é importante saber o que o paciente está fazendo? O que ele está tendo, né? Se ele está tendo uma taquicardia ventricular sem pulso ou se ele está tendo uma sistolia. É muito importante a gente saber disso para
para poder ter um raciocínio clínico do porquê o paciente chegou até a parada, né? Ainda na diretriz, ressuscitação avançada pelo SAMU, cuidados pós-PCR e recuperação. Esse é o suporte básico de vida, segundo a diretriz, né? E eu separei aqui para vocês 5 coisas importantes que o enfermeiro deve considerar nesse momento de suporte básico de vida. Primeiro, checar o pulso carotídeo ou femoral por 5 a 10 segundos, enquanto você checa a respiração simultaneamente. Então, você vai tentar checar ali o pulso do paciente enquanto você já tenta escutar ou ver o tórax dele, se tá se mexendo ou não. O gasping, eu acho, que é uma respiração agônica, equivale à parada respiratória. Então, se você vê que o paciente tá gaspeando, eu já ouvi essa palavra no hospital, é que ele tá tendo uma parada respiratória, tá? Primeira coisa é isso. A segunda coisa que eu também acho importante a gente saber como enfermeiro é que, apesar dos avanços recentes, menos de 40% dos adultos recebem RCP iniciada por leigos e menos de 12% tem um DEA aplicado antes da chegada do suporte avançado de vida, né? Então, o que isso quer dizer? Pra gente como enfermeiro, eu acho muito importante a gente considerar isso. Por que menos de 40% das pessoas não recebem essa massagem? É por falta de instrução da sociedade, porque as pessoas não sabem fazer? Então, qual seria o nosso papel como enfermeiro nesse momento? A gente precisa educar, né? Eu acho que, assim, é muito importante a gente cultivar essa educação sobre a RCP, sobre o DEA, porque às vezes eu acho que a pessoa fica com medo de agir por nunca ter tido nenhuma instrução sobre o assunto, né? Então eu acho muito importante o enfermeiro considerar esses números pra gente tentar mudar isso aonde a gente atua. Se você atua numa UBS, se você atua num hospital, né? Ou até na faculdade, por exemplo, entre amigos. Saber quem dos seus amigos tem curiosidade de aprender pra você poder ensinar, pra eles poderem algum dia salvar uma vida caso necessário, né? Isso pode sim salvar vidas. Então, é muito importante. A terceira coisa que a gente tem que considerar como enfermeiro é saber que os ritmos mais comuns de parada na rua, que você vai encontrar na rua, são taquicardia ventricular sem pulso e fibrilação ventricular. Segundo o artigo do Silva 2020, que é o que eu citei no começo do vídeo, a principal parada que temos extra-hospitalar, né, é causada pela doença coronária. E essa doença vai causar uma parada por ritmo chocável, que vai ser ou a taquicardia ventricular ou a fibrilação ventricular. E olha só o que o artigo traz pra gente, que como é um ritmo chocável, a sobrevida do paciente vai reduzir próximo a 10% a cada minuto no atraso da desfibrilação. Então, vocês veem como é importante a desfibrilação, né? Na rua mesmo, porque o principal ritmo ele vai ser chocável. Então, a gente precisa instruir a sociedade sobre como usar o DEA e que todos os lugares, teoricamente, tem que ter, né? Não todos, mas grande parte deles. A quarta coisa que o enfermeiro tem que considerar é que recomenda hoje em dia, segundo a diretriz, que o leigo inicie a RCP para uma suposta parada, pois o risco do dano do paciente é baixíssimo se o paciente não estiver em parada, entenderam? Então, assim, uma coisa também que é sobre a educação ali, que nós como enfermeiros temos que orientar as pessoas ao nosso redor, as pessoas que frequentam as unidades que a gente trabalha, é que se uma pessoa tem uma suposta parada na rua e a pessoa leiga não sabe se é realmente uma parada, é para ela fazer a massagem, mesmo assim, porque não vai trazer risco pro paciente se ela fizer a massagem com ele vivo e não com o coração parando, né, e tal. E é isso, eu achei uma curiosidade, assim, que eu não tinha ideia de que a gente tinha que instruir os pacientes assim. Os pacientes não, as pessoas no geral, né, os leigos. E a quinta e última coisa que eu separei pra gente como enfermeiro considerar é que em caso de parada respiratória, que seja o pulso presente e a ventilação, sem uma ventilação espontânea, deve-se empregar uma ventilação a cada 5 a 6 segundos, mantendo a frequência, que corresponde a 10 a 12 ventilações por minuto, e a
E a checagem do pulso deve ser a cada 2 minutos. Cada ventilação deve gerar uma elevação visível no tórax. Então, se eu encontrei uma pessoa em parada respiratória apenas na rua, eu vi que ela tá com o pulso, mas não tá respirando, então a gente vai fazer as ventilações, né? A cada 5 ou 6 segundos e checar o pulso a cada 2 minutos para ver se o coração também não parou. Agora, vamos para 5 aspectos importantes que o enfermeiro deve levar em conta ao realizar o suporte avançado de vida. Agora aqui também ainda sobre a diretriz, as mesmas 2 referências, tá? Que eu usei, tudo aqui foram pegos nas referências, só para reforçar. Bom, primeiro então vou mostrar para vocês o que é o suporte avançado de vida. Como eu já expliquei, né? A diferença dele para o básico é que a gente vai ter daí tudo que a gente precisa mesmo para fornecer o suporte para o paciente. Então, primeira coisa do suporte, reconhecimento e prevenção precoces, acionamento do serviço de emergência, isso dentro do hospital, né? Então, assim, acionar o médico, o plantão ali para a gente como enfermeiro, né? Aciona o plantão, aciona os técnicos para quem puder ir lá ajudar, né? Na massagem e o médico também para orientar, pra gente fazer essa ressuscitação cardiopulmonar. Essa parte do acionamento do serviço médico, às vezes eu fiquei um pouco confusa, mas daí a gente tem que lembrar que é em relação a chamar o plantão, né, e avisar que tá tendo uma parada aqui na nossa unidade. Depois, iniciar a RCP de alta qualidade, que já expliquei como é, desfibrilação, se necessário, né, cuidados pós-PCR e recuperação. Vamos ver então 5 aspectos nessa parte aí do trabalho do enfermeiro, que eu acho muito importante a gente considerar. Bom, primeira coisa que o enfermeiro tem que considerar: o acesso venoso periférico é a prioridade e em seguida o intraósseo, realizado os 2 pela equipe de enfermagem. Então, a gente como enfermeiro tem que saber que esse é o nosso dever ali. Não só esse, né, mas não é o da nossa equipe de enfermagem, e como enfermeira a gente tem que estar de olho em tudo para ver se foi feito já o acesso, se o paciente está com um bom acesso calibroso, e se não tá dando certo, vamos dar o intraósseo e ajuda ali a tua equipe de enfermagem que tá ali ao seu redor, né? Eu acho muito importante a gente como enfermeiro saber que essa é a nossa primeira coisa, nossa primeira missão ali na parada, é sobre o acesso. Mas enfim, bom, a segunda coisa que a gente tem que considerar: a atividade elétrica sem pulso e a assistolia representam, então, o modo mais comum da PCR intra-hospitalar. As principais causas delas são hipóxia, hipovolemia e tromboembolismo pulmonar. Então, eu acho importante o enfermeiro ter conhecimento disso para poder considerar, né, o motivo da parada e poder reverter ela e poder sugerir também ao médico, né, o motivo da parada e tal. Bom, a terceira coisa, na minha opinião, que o enfermeiro tem que considerar é que o paciente comatoso, ele tem que ser mantido em temperatura de 32 a 36 graus pós-PCR por 24 horas, para evitar uma reincidiva da parada, tá? Se, né, na sua unidade tiver um paciente comatoso, tá? Quarta coisa que o enfermeiro tem que considerar é examinar o paciente em busca da causa e complicações da PCR. A correção da causa é fundamental para evitar uma nova parada. Então, conseguimos fazer o paciente voltar. É uma parte muito importante da enfermagem, né? Considerar as complicações da parada, quais cuidados a gente vai aplicar, quais os diagnósticos e principalmente qual foi a causa da parada, né? Para não ter a reincidiva, como já foi falado. Ele pode retornar dessa parada com algumas complicações. É importante pra gente, como enfermeiro, mapear todas elas e fazer planejamentos e diagnósticos e planejamentos sobre o que a gente vai fazer agora com o nosso paciente. Bom, e a última coisa desse vídeo é a quinta coisa que eu acho que a gente tem que considerar como enfermeiro é que isso tá na diretriz, tá? Recomendamos que os sobreviventes da parada cardiorrespiratória e seus cuidadores recebam planejamento de alta abrangente e multidisciplinar para incluir recomendações de tratamento médico e de reabilitação e retornar
as expectativas de atividades e trabalho. Bom, isso tá na diretriz, então eu acho importante o enfermeiro saber que isso tá na diretriz, que é nosso dever fazer então um planejamento de alta abrangente. O médico vai dar a alta dele e a enfermagem também vai dar a alta dela, fazendo um planejamento. Então, o que a gente tem que instruir o nosso paciente? Sobre alimentação, sobre qual foi o motivo da parada dele. Então, o que você vai ter que instruir ele e os cuidadores dele. Porque muitas vezes essa pessoa tem ali o acompanhante, tem a família dela, que também quer ser incluída no cuidado do paciente, tanto quanto ele, né? Então, eu acho muito importante a gente, como enfermeiro, fazer um plano de alta abrangente. Então, envolvendo... Você quer ir lá conversar com a nutricionista também para ela dar um plano de alta, com o enfermeiro, com o fisioterapeuta, com o médico? Eu acho que a gente tem que, como enfermeiro, correr atrás desse plano de alta abrangente para o nosso paciente, para ele ter uma boa qualidade de vida dentro da sua casa e voltando assim para o seu meio de convívio e etc. Enfim, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado, principalmente professoras, espero que vocês tenham gostado. Obrigada por assistir até aqui. E as referências estão aqui na descrição do vídeo, tá? Espero que vocês tenham entendido, que a didática tenha sido boa. Seria bem melhor se eu tivesse um slide aqui atrás, mas não foi dessa vez. Enfim, obrigada por assistir até aqui. Não esquece de deixar o seu like se você gostou do assunto e comentar aqui embaixo se vocês querem que eu venha falar mais sobre enfermagem, que eu adoro esse assunto, mas exige bastante. Eu tenho que ler, estudar e pensar bastante pra trazer as coisas pra vocês, mas se vocês quiserem eu faço tudo, meus seguidores. Enfim, obrigada por assistir, beijinhos!